pouco sobre a vida de Thomas Kahn. Ele nasceu em 18 de julho de 1922 em Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ele formou-se em física em 1943 pela Universidade de Harvard e ele fez mestrado em 1943 e doutorado em 1949, todos em física. No seu terceiro ano da da universidade, ele optou por aumentar sua carga horária porque os Estados Unidos entrou em guerra e ele queria acabar logo com o seu curso. E depois que ele acabou a faculdade, ele ficou responsável pelo jornal da universidade, e no verão de 1943, Kahn foi delegado por uma força-tarefa que tinha como objetivo estudar as ondas de rádio para criar contramedidas contra o radar alemão. No seu primeiro livro, A Revolução de Copérnico, em 1957, ele procurou relatar o desenvolvimento da teoria heliocêntrica. E no seu segundo livro, A Estrutura da Revolução Científica, ele procurou argumentar a pesquisa e os pensamentos definidos por paradigmas. Depois de ter concluído o doutorado, ele se tornou professor da Universidade de Harvard e em 1956 ele foi professor da Universidade Católica em Berkeley. E depois, em 1971, ele virou professor na Universidade de Massachusetts, MIT. Em 17 de junho de 1996, ele morreu de cancro. No pensamento de Thomas Kuhn, ele ocupou principalmente no estudo da história da ciência, no qual mostra um contraste de duas concepções da ciência. Só que, por um lado, a ciência é entendida como uma atividade completamente racional e controlada. E também, por outro lado, é entendida como uma atividade concreta, que se dá ao longo do tempo e que em cada época histórica apresenta peculiaridade e diferentes características que são próprias dela mesma. Então, a gente também pode falar no enfoque historicista de Kuhn. Segundo o enfoque historicista de Kuhn, a ciência desenvolve de algumas fases, ela possui algumas fases. A primeira é um estabelecimento de um paradigma, que é fundamental nesse enfoque, é pensar que não é mais que uma macroteoria, um marco ou perspectiva que se aceita de forma geral por toda a comunidade científica. E também tem segundo como ciência normal, que é o período durante o qual se desenvolve uma atividade científica baseada num paradigma, retornando também na primeira fase, né? E também no terceiro, ele pensa também na forma de crise, que é em determinadas ocasiões, não em todas. O paradigma ele não é capaz de resolver todos os problemas, que pode persistir ao longo de anos ou muito tempo. Neste caso, o paradigma é gradualmente posto em xeque, entendeu? É diferente. E quarto, na ciência extraordinária, que é o tempo em que se criam novos paradigmas que competem entre si, tentando impor-se com um enfoque mais adequado. O quinto, ele produz só uma revolução científica, quando um dos novos paradigmas substitui o antigo paradigma, o tradicional. A cada revolução, o ciclo inicia de novo. E o paradigma que foi instaurado, dá origem a um novo processo de ciência normal. Ele afirma também que decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente acertar outro. Dessa maneira, é o pensamento de Kuhn. Ele tem um enfoque historicista, dá importância a fatores subjetivos que anteriormente foram passados por alto na hora de explicar o processo de investigação científica. Ele mostra que a ciência não é só um contraste entre teoria e realidade. E como diz no seu paradigma,
Ele é bem... Ele pensa que a atividade completamente racional e controlada é a ciência. E também ser bastante concreta, que se dá ao longo do tempo. E também pode ser mudada. Né, só. As obras de Thomas Kuhn. Em 1957 foi quando ele fez sua primeira obra, que foi a Revolução Copernicana, e que faz uma anatomia sobre a ciência e tudo que ocorre nesse meio. Sua segunda obra foi Estruturas das Revoluções Científicas, em 1962. Mesmo sendo um texto científico, ele foi quando ele ingressou no ramo da filosofia. Sua terceira obra foi em 1974, onde ele escreveu um ensaio com o nome Reconsiderando os Paradigmas. E seu quarto livro foi As Tensões Essenciais, em 1977, que realça alguns traços fundamentais da ciência, inovações, revoluções. E seu quinto livro foi em 1979, e foi com um aprofundamento do livro de 1974, que se chama um livro Teoria do Corpo Negro e Descontinuidade Quântica. Seu sexto livro foi O Caminho desde a Estrutura, que foi lançado em 2000. Além dele ter feito esse livro, ele fez livros com vários outros autores, como Otto Neurath e John Elba. E é isso. As principais obras do Thomas Kuhn, começando pela função do dogma na investigação científica. Nessa primeira obra, ele busca tratar basicamente de uma abordagem inovadora sobre as relações que existem entre os pressupostos dogmáticos encontrados entre as diversas teorias dos pesquisadores, dos cientistas e das suas revoluções científicas. Apesar de que não tinha uma opinião corriqueira de que o dogma e a pesquisa científica não se misturam. O autor trata também da noção de dogma, que ele tem que ela basicamente tem o significado de constituir um pressuposto, alguma afirmação que é aceita sem discussão, sem questionamento, como por exemplo o caso de algumas religiões ou de coisas relacionadas à fé, que são aceitas simplesmente por via de autoridade, sem questionamento algum, como por exemplo podemos citar o dogma da Santíssima Trindade. Na obra A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um clássico do Thomas, ele busca demonstrar que o surgimento de teorias inovadoras presentes na história da ciência, como por exemplo as de Nicolau Copérnico, de Isaac Newton ou de Einstein, elas representam uma ruptura do pensamento tradicional. O Thomas Kuhn foi um filósofo que ele focou mais nos aspectos sociológicos, filosóficos, psicológicos e históricos que defenderam o contexto da descoberta. E ele defende esses aspectos como fundamento para a evolução da ciência. E ele acredita que a ciência é uma atividade para montar tipo um quebra-cabeça, ou seja, resolver os problemas dentro de uma unidade metodológica chamada paradigma. E além disso, o Kuhn também ele foi muito importante porque ele é um dos pioneiros de usar o padrão da racionalidade como base das pesquisas científicas. E no que ele denomina como paradigma, ele fala que tenta explicar os fenômenos que ainda estão em um estágio que ele chama de mítico ou irracional, e isso ele denomina como pré-ciência.
E por fim, ele tem um conceito de ciência extraordinária ou revolucionária, que nada mais é que a adoção de outro paradigma, ou seja, é como se fosse a visão de mundo dele.